Hariom, Namastê pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria trazer aqui uma reflexão, né, que vem aí acompanhando os meus passos ao longo desse caminho do yoga, né, e que também vai estar presente aí nas nossas práticas essa semana, né. O conceito de aparigraha é mais um yama, né, dentro do yoga, que fala sobre o desapego, né. A palavra parigraha é agarrar ou pegar, né? E esse prefixo a nega essa ação, né? Por isso é interpretado como o conceito do desapego, né? E quando a gente ouve essa palavra, ela soa um pouquinho radical, né, pra gente. Como se desapegar fosse largar tudo, virar as costas, né? E viver sem nenhum tipo de vínculo, né? Mas não é bem isso não, viu gente? O que o yoga nos propõe é um desapego consciente, sabe? Um soltar que vem de uma clareza e não de uma negação, tá? Então, a parigraha é esse convite a gente desenvolver novos interesses, sabe? Quando a gente compreende mais profundamente alguma coisa que a gente sente que está nos prejudicando, que a gente está agarrado àquela crença, aquele conceito ou aquele hábito, que ele é nocivo, é prejudicial, entende? Quando a gente conclui isso de uma forma profunda, séria, né, honestamente, a gente precisa encontrar um caminho, uma direção, algo que nos permita fazer uma troca. É assim que esse ama vai funcionar na nossa vida, no nosso caminho de yoga, né? Então, novos hábitos, né? Por exemplo, comida, né? Um exemplo muito bom, serve para tudo, né? Você de repente está com o seu triglicerídeos alto, colesterol, que não é uma coisa tão difícil, né, de ocorrer, dado o nosso estilo de vida hoje em dia, e o tipo de alimento, a qualidade, né, do nosso alimento, a gente sabe que isso está nos prejudicando, está subindo a nossa pressão, a gente já está pré-diabético, né? Acende um alerta, passa de alguma maneira a nos preocupar. E aí a gente toma uma decisão. A gente começa a trocar aquele chocolate por um meio amargo, né? Você começa a tirar um pouquinho do carboidrato e trocar por uma outra coisinha. E você faz coisas que sejam gostosas, saborosas para você, né? Não precisa ser uma coisa sonsa, sem sal, sem isso, sem aquilo, absolutamente sem açúcar, por exemplo. Existem tipos de açúcar muito bons, né? O melado na cana de açúcar é um açúcar que não passou por nenhum processo, né? Nenhum processamento. A própria rapadura em si, a garapa, o caldo da cana, né? Enfim, são tipos de açúcar que você pode de repente começar a utilizar, diminuir a quantidade e trocar a qualidade do açúcar que você consome, tá? Estou dando aqui só um exemplo. Tem casos extremos que realmente precisa se fazer ainda um ajuste um pouco diferente, né? Mas na visão do Ayurveda, por exemplo, dá para fazer essa troca com equilíbrio e de uma forma prazerosa e gostosa. Aprender a usar certos temperos que ajudem a equilibrar as coisas, né? Enfim, isso serve para tudo na nossa vida. E depois que a gente encontra um sabor naquilo, que a gente começa a perceber uma leveza no corpo, de repente a gente emagrece, a nossa energia fica boa, a gente está mais disposto, a gente começa a sentir o bem-estar daquilo que a gente está fazendo de uma forma muito natural, a nossa mente fica mais vívida, mais clara, e aí você começa a naturalmente se comportar daquela forma, sabe? Já não é um drama para você, já não é um martírio, né? Esse é o verdadeiro desapego. Muitas vezes a gente segura coisas sem nem perceber, né? Um objeto, por exemplo, também que a gente já não está mais usando, mas a gente faz questão de manter aquilo por um apego emocional, né? Tem aqueles acumuladores, né? Aquelas pessoas que guardam tudo assim, né? Então, uma mágoa antiga que já virou parte aí da nossa
personalidade, certas expectativas, uma quantidade enorme de cobranças, ideias fixas de certas coisas, né? Como as coisas deveriam ser. E, gente, tudo isso vai ocupando um espaço enorme, desgastando a nossa energia, né? E quando a gente solta, a gente troca, o corpo respira melhor, a mente se acalma, o coração se abre. Então, desapegar não é perder. É confiar e compreender que tudo por aqui também, gente, é transitório e passageiro, sabe? A vida tem ciclos. Quando algo se vai, algo novo chega. Não precisamos e não temos como controlar nada. O verdadeiro valor das coisas não está em possuir, mas em viver, percorrer com uma atitude de aprendiz os caminhos que a vida inteligentemente nos proporciona. Nesse plano, nada dura para sempre. O tempo todo as coisas estão oscilando. Para cima, para baixo, para os lados, tudo por aqui está sujeito ao tempo. Quando você compreender isso de coração, o desapego passa a ser uma atitude um tanto natural na sua vida. Mas isso tem que ser verdadeiro e profundamente compreendido por cada um de nós. Então essa semana eu te convido a observar o que você tem segurado por aí que já não te serve mais. Que pensamentos ou hábitos que de repente está na hora de você trocar. E pelo quê? Como você pode fazer isso? E na nossa prática do yoga aí, diariamente, você pode colocar esse conceito em prático. Às vezes, lá no asana, no nosso tapetinho, percebe se você não está se apegando muito à postura certa, sabe? A sua performance de excelência, quando o yoga, na verdade, nos ensina a encontrar a liberdade na entrega. Durante a sua prática de meditação, a meditação é um ótimo instrumento para você aprender a enxergar a transitoriedade das coisas, da sua própria mente. Nela a gente solta a forma, a gente solta a pressa, solta a ideia de que você tem que chegar em algum lugar. Isso a gente coloca na prática do yoga no dia a dia. Porque às vezes, gente, o maior avanço é simplesmente soltar, sabe? Então que essa nossa semana seja leve, que você se permita abrir espaço para observar tudo isso. Um grande abraço e não deixe de deixar aqui o seu joinha e o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você sente que precisa escutar esse tipo de conselho hoje, talvez. Meu muito obrigado sempre. Om Shanti 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 Harihi Om Namastê.